bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a nossa aula é sobre literatura, um pouquinho diferente da parte gramatical. Quando a gente trabalha a parte gramatical, por mais até complicado que seja, a gente consegue nortear o aluno muito bem. Agora a gente vai trabalhar a parte de literatura. Não é algo tão natural para vocês. Quando a gente pega a língua portuguesa, por mais que numa prova de concurso público a gente trabalhe o padrão culto da língua e no dia a dia a gente utilize o português informal, ainda assim a gente consegue trazer para bem próximo do teu cotidiano. Então, a gente consegue entender aquela estrutura do sistema SVC, sujeito, verbo, complemento. Aqui é algo que, se você tem uma bagagem literária, poxa, você vai tirar de letra. Mas se você não tem o hábito de ler, se você não lembra daquilo que você estudou nas suas aulinhas de literatura na escola, talvez você tenha uma certa dificuldade. Então, para minimizar esta dificuldade, o que a gente vai fazer? Ao invés de uma aula subjetiva, devaneios, floreios, viagens, a gente vai fazer um estudo dirigido, em que a gente vai pontuar aqui os elementos mais importantes e vai tecer alguns comentários pertinentes, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, gêneros literários dentro da literatura. Vamos definir aqui um pouquinho o que seria essa literatura. Ó, a literatura é uma manifestação artística difícil de ser conceituada. Para nos ajudar a melhor entendê-la, Aristóteles, em sua Arte Poética, definiu aquilo que chamamos de gêneros literários. Portanto, é interessante observar que a história da teoria dos gêneros pode ser contada a partir da antiguidade greco-romana, quando também surgiram as primeiras manifestações poéticas da cultura ocidental. E essas manifestações, na verdade, elas serviam para entender o que era o ser humano. Então, o homem sem a arte simplesmente não é nada. É por isso que na hora que você vai estudar os estilos de época, você tem a falsa impressão que está estudando história. Porque, na verdade, a literatura é talvez uma das ciências mais complexas do entendimento, porque ela serve para mostrar como o ser humano se comportava naquela época, quais eram as suas manias, quais eram as suas convenções, ou seja, qual era a cultura daquele povo naquele ambiente. Pois a literatura, ela permeia todos os aspectos, o econômico, o social, o pessoal e por aí vai. Aí acompanha aqui comigo, ó. Os gêneros literários reúnem um conjunto de obras que apresentam características análogas de forma e conteúdo. Essa classificação pode ser feita de acordo com critérios semânticos, ou seja, de sentido, sintáticos, tem a ver com relacionamento com as classificações objeto, adjunto adverbial, por aí vai, fonológicos, que tem a ver com o som, formais, contextuais, entre outros. Eles se dividem em 3 categorias básicas: gêneros épicos, líricos e dramático. Vale salientar também que atualmente os textos literários são organizados em 3 gêneros: o narrativo, o lírico e o dramático. Ao final da aula, a gente vai falar com mais calma sobre cada um destes 3 gêneros aqui: o narrativo, o lírico e o dramático. Por hora, a gente vai dar uma passada neles de forma bem rápida. Se liga só. Gênero épico ou narrativo. A gente vai agora falar sobre eles e daqui a pouco a gente volta neles para poder massificar um pouquinho mais. Ó, no gênero épico ou narrativo, há a presença de um narrador responsável por contar uma história, na qual as personagens atuam em um determinado espaço e tempo. Pertence a esse gênero as seguintes modalidades: épico, fábula, epopeia, novela, conto, crônica,
ensaio e romance. E aí se liga, quando o cara fala aqui que o gênero épico ou narrativo, ele é trabalhado a partir da presença de um narrador, é necessário que a gente entenda que este narrador pode ser um narrador personagem, pode ser um narrador observador. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Então, primeira coisa, esse gênero, ele é preparado para contar uma história. Você pode ver que todas as estruturas aqui são de histórias. Aí quem é que vai contar essa história? É o narrador, que pode ser um cara que participa da história, portanto eu vou chamá-lo de narrador personagem, ou que não participa da história, aí eu vou chamar de narrador observador. É óbvio que o cara vai pegar um fragmento de um texto conhecido e colocar ali na tua prova, e pode ser que ele pergunte se é um narrador personagem ou observador. Aí vai depender, obviamente, do teu conhecimento de mundo, para saber se aquele narrador participa ou não da história. Mas, professor, e se eu não tiver esse conhecimento de mundo? Se eu não tiver lido este livro, o que eu vou fazer? Você vai olhar o foco narrativo. Porque se o foco narrativo for em primeira pessoa, aí você vai ter um narrador personagem. Agora, se o foco narrativo for em terceira pessoa, você vai ter um narrador observador. Mas como é que isso funciona, Sidney? Simples. Vou te dar um pequeno exemplo. Eu digo assim, ó, eu, João e Pedro fomos ao baile da Chatuba. Olha só que loucura. Lá nós nos divertimos bastante. Pronto, acabou. Eu não sei nem porque que eu falei baile da Chatuba, acho que eu estava falando da Chatuba aqui agora e falei do baile da Chatuba, mas não importa. Foi só um mero exemplo. Eu, Pedro e João fomos ao baile da Chatuba. Lá nós nos divertimos. Então eu utilizei a primeira pessoa do singular, porque eu falei eu, e ainda utilizei a primeira pessoa do plural, o nós. Isso é um foco narrativo em primeira pessoa. Então eu sou um narrador personagem, eu estou participando
participando da história. Agora, se fosse um narrador observador, eu utilizaria apenas em terceira pessoa. Eu diria assim: Pedro e João foram ao baile da Chatuba. Lá eles se divertiram muito. Então eu utilizei terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. É assim que funciona. Aí, talvez alguém levante a bola de um tal de um narrador onisciente, que obviamente se aproxima do narrador observador. Afinal de contas, se eu sou um personagem, eu não tenho como ter noção de tudo aquilo que está acontecendo à minha volta. Agora, se eu estou de fora olhando, eu tenho uma grande propensão a saber de tudo. Por exemplo, Machado de Assis fez o livro Dom Casmurro. O personagem que contava a história era o próprio Dom Casmurro, o Bento Santiago, e falava de sua esposa Capitu. Ele chega ao final da história com a sensação de que fora traído. Agora, ele tinha certeza? Não, ele não tinha certeza. E nós também não tivemos certeza. Parece que ele foi traído, porque é o ponto de vista dele. A gente não escutou o ponto de vista da Capitu, mas não dá certeza. Por quê? Porque ele é um narrador personagem. Se fosse um narrador observador, que está de fora, olhando tudo, acompanhando, aí ele é capaz de saber de tudo, de ser onisciente e de me mostrar de fato se aquela pessoa traiu ou não, ou então se cometeu um crime ou não, e por aí vai. Agora, dentro dessa perspectiva aqui, é importante que ele, para contar a história, apresente as personagens que atuam em um determinado espaço e tempo. Então ele vai te situar num tempo e num espaço. E aí se liga só numa paradinha que a gente vai fazer aqui agora, ó. Nesse momento, quando o cara fala em tempo e espaço, quem te proporciona isso? É o narrador. Na verdade, este narrador, ele vai te apresentar aquilo que a gente chama de contexto. E aí, nesse momento, ele vai trabalhar as famosas 4 situações do texto narrativo. Quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e quem participou. Para ser considerado um texto narrativo, tem de ter essas 4 situações para valer. Além do narrador, tem que ter isso daqui. Então eu digo: Pedro, João e eu fomos a um baile. Então eu já tenho quem? Lá em Búzios. Aí pá, já botei o onde. Na noite de sexta-feira, já botei o quando. E o que seria o como? O como é o próprio desenrolar da história. A gente vai contando, chegando lá, não sei o quê, papapá. Então, isso daqui tem de ser apresentado no texto narrativo. E aí você vai perceber todas as características pertinentes ao texto narrativo. O que o cara pode fazer? Ele pode te perguntar quando aconteceu a história, onde aconteceu, quem participou, o que de fato aconteceu, qual é o tema central daquela história. Pode perguntar se o narrador é personagem ou se o narrador é observador, se o foco narrativo é em primeira pessoa, se o foco narrativo é em terceira pessoa. E é exatamente assim que funciona. E dessas representações, dessas modalidades aqui, obviamente o conto e a crônica têm mais relevância numa prova, porque são tiradas rápidas. Então uma crônica que trabalha, crônica vem de cronos, tempo, trabalha geralmente aquilo do cotidiano, é muito pertinente para cair numa prova, ok? Agora, continuando aqui, ó, gênero lírico. Os textos do gênero lírico que expressam sentimentos e emoções são permeados pela função poética da linguagem. Então vamos anotar isso daqui. Função poética da linguagem. Neles, há a predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa, o que faz com que a gente considere como função poética,
Cuidado, hein? Vamos lá. Além da exploração da musicalidade das palavras, estão entre as principais estruturas utilizadas para a composição do poema elegia, ode, ecogla e soneto. E o principal de todos, obviamente, é o soneto, aquela estrutura em dois quartetos e dois tercetos. Isso é o soneto. Agora, quando você fala de função poética, tem que tomar muito cuidado, principalmente porque ele vai apresentar aqui no gênero lírico primeira pessoa. Por que ele vai apresentar a primeira pessoa? Porque é o tal do eu lírico. O que importa para ele é a sensação, a emoção do eu lírico, ou seja, do cara que está ali contando aquela história, ou seja, da voz do poema. Só que aí é o seguinte, tem que tomar cuidado com esse negócio de função poética, porque aqui também eu vou ter a função emotiva. E o cara pode tentar te derrubar nisso daqui. Ele pode pegar um fragmentozinho, perguntar qual é a predominância da função que tem ali, naquele fragmento, e você confundir com função poética, porque é um gênero lírico. E é óbvio que ele vai brincar com as palavras. Só que é o seguinte, para ser uma função poética predominante, é necessário que o texto brinque com as palavras, que tem uma brincadeira. Isso vai definir a poética, é mais a estrutura do que de fato a voz. Já nesse momento, quando a gente pensa nas vozes em primeira pessoa, a gente tem aquilo que a gente chama de função emotiva. Importa a minha emoção e não a do outro. Até aí, tudo bem? Então vamos lá. Agora, adiante, a gente pega aqui o gênero dramático. Vamos lá. Gênero dramático. De acordo com a definição de Aristóteles em sua poética, em sua arte poética, os textos dramáticos são próprios para a representação e apreendem a obra literária em verso ou prosa, passíveis de encenação teatral. Vamos lá. A distinção rápida entre verso e prosa. Verso, aquilo que você chama de linha, é na verdade um verso. E aquilo que você chama de parágrafo é uma estrofe. Já a prosa tem a chamada estrutura linear, início, meio e fim. Então, é parágrafo e linha. Tem que tomar cuidado. Então, se é, por exemplo, um soneto, em que você tem 2 quartetos e 2 tercetos, se o cara jogar para cá, ele não está jogando para a terceira linha, ele está jogando para o terceiro verso da primeira estrofe. Agora, se você tem um texto que é em prosa, ele é composto de parágrafos. Então, se o cara joga para cá alguma pergunta, ele está jogando sim para a terceira linha do primeiro parágrafo. É uma conceituação rápida, mas que a gente precisa entender. E, na verdade, a melhor conceituação seria entre prosa e poema. O poema ele é constituído pelas estrofes e pelos versos. A prosa é constituída pelos parágrafos e pelas linhas. Aí, continuando. A voz narrativa está entregue aos personagens, atores que contam uma história por meio de diálogos ou monólogos. Porque, na verdade, a palavra dramático vem da palavra drama, que significa ação. Infelizmente, em algum meio dos estudos, a gente se adaptou a pensar em gênero dramático como se fosse aquilo que é triste. Ah, você faz um drama do caramba. Em algum momento a conceituação mudou dentro do nosso dia a dia. Então a gente acha que é aquilo que é ruim, aquilo que é triste. Mas não. O gênero dramático, que vem da palavra drama, que significa ação, é o gênero que foi feito para ser encenado. É o gênero a priori teatral.
Aí, aqui a gente tem, pertencentes a esse gênero dramático, os seguintes textos: auto, comédia, tragédia, tragicomédia e farsa. Então é óbvio que esses três aqui, ó, a comédia, a tragédia e a tragicomédia, que mistura o trágico com a comédia, esses daqui são muito mais presentes em nossa literatura e muito mais gostosos de estudar. Era muito comum antigamente na literatura grega trabalhar o gênero dramático em trilogias. Você tinha, geralmente, o primeiro livro mostrando uma situação ruim, o segundo livro mostrando uma reflexão em cima daquela situação ruim e o terceiro livro fazendo um desfecho. Aí naquele momento era a decisão de fato de toda a reflexão que tinha no livro 2. Então muitas e muitas trilogias surgiram formadas pelo gênero dramático e sempre era para ser trabalhado dentro do teatro. E aí dentro disso surgiu uma função da linguagem muito interessante, que é a função metalinguística. Afinal de contas, o que é a função metalinguística? É uma função que usa a linguagem através da linguagem. Esse meta significa através de. Um exemplo muito bom é o dicionário, que usa a linguagem para explicar termos da linguagem. Quando você tem lá cadeira, substantivo feminino, composto de assento, encosto, hastes de sustentação, isso é puramente metalinguístico. O vídeo show, que é um programa que tem na TV Globo. O que é o vídeo show? É um programa que fala sobre outros programas. Então, um programa da TV que explica outros programas da TV. Isso é metalinguístico. Agora, por que eu disse que surgiu aqui nesse tal gênero dramático? Porque surgiu no teatro. Era o metateatro. Hoje, quando você vai ao teatro, hoje a gente vive a filosofia do stand-up comedy. Então você vai para um cara que interage contigo. Mas o teatro de verdade mesmo, os personagens eles não interagem com o público, eles interagem entre eles. Mas tinha um personagem chamado Coro que em determinado momento da peça parava de interagir com os personagens, ficava de costas para os personagens e de frente para a plateia. E aí ele começava a analisar criticamente a peça. Ele perguntava assim: aí, o que você achou desse rei corrupto, dessa rainha infiel, desse príncipe frouxo? Então, neste momento, ele utilizava o teatro para explicar o próprio teatro. Então, tudo aquilo que a gente tem de linguagem que explica a própria linguagem, a gente chama de metalinguagem, tá? Então é muito comum alguns autores se debruçarem sobre o próprio fazer poético. E aí, nesse momento, você pode ter certeza que ali vai aparecer uma expressão de metalinguagem, ok? Agora, a gente vai aprofundar um pouquinho mais todos esses três elementos que a gente acabou de ver, para que sirva de escopo, de base para você estudar também em casa, ó. Se liga aí, ó. Aqui a gente vai aprofundar o que seria o texto narrativo. O termo narrar vem do latim narratio e quer dizer o ato de narrar acontecimentos reais ou fictícios. Então, se ele está narrando, contando uma história, fazendo uma analogia rápida, é como se criasse um filme em nossas cabeças. Até porque aquilo que a gente usa de linguagem remete a significado e significante. Então, a gente cria imagens, a gente cria filmes quando a gente observa um texto narrativo. Na Antiguidade Clássica, os padrões literários conhecidos eram apenas o épico, que trabalhava, na verdade, um fato heróico. O gênero épico, ele era exatamente para isso, era um fato heróico. Por exemplo, os Lusíadas, ele conta
a história dos portugueses que desbravaram os mares e conquistaram outros territórios. Só que naquela época, irmão, era difícil, né? Porque eram caravelas, nego não conhecia direito os mares, então, muito navio que afundava, e eles desbravaram, eles foram os grandes navegadores no início da história. Então sair de um continente e chegar a outro, passando por diversas dificuldades, era um feito heróico, ou seja, era épico. Então, o gênero épico, ele prepara para isso, ele prepara para um feito heróico de um herói ou até mesmo de um povo. Os Lusíadas é o feito de um povo, é o feito de todo o povo lusitano. Por isso, os Lusíadas, os portugueses. Vamos lá, outro exemplo de gênero épico muito interessante. Você viu no filme Troia, pelo bonitão lá, o Aquiles, que foi representado pelo Brad Pitt. Então ali você tinha a Ilíada, né? O filme Troia é uma intertextualidade da Ilíada. O que seria uma intertextualidade? É quando um texto entra no outro, quando um texto dialoga com outro. Então, aquele filme representava o texto da Ilíada. A Ilíada, ela vem para narrar os feitos heróicos. É óbvio que ali quem chamou mais atenção foi o Aquiles, mas não era o feito heróico apenas do Aquiles, era o feito heróico de um povo. Eram os feitos heróicos dos gregos e dos troianos. Então ali narrava toda essa história da guerra de Troia. E a partir disso surgem alegorias. Essas alegorias que a gente pensa assim, esse personagem aqui, como é o Aquiles, ele era um personagem alegórico, ele representava toda uma nação. Por exemplo, é disso que surgem as alegorias no carnaval. Carro alegórico. Por quê? Porque aquela alegoria representa uma ideia muito maior. E geralmente ligada a essa história da vitória, né, da guerra, do feito heróico e por aí vai. Aí a gente também tem um texto lírico, que é o tal do lirismo muito baseado no eu. É como se o texto épico representasse sempre uma coletividade e o lírico sempre uma individualidade. Por isso que tem o tal do eu lírico, individual. Não importam os pensamentos dos outros. E o dramático, já esse aqui sempre feito para uma encenação. Aí continuando, com o passar dos anos, surgiu dentro do gênero épico a variante, gênero narrativo, a qual apresentou concepções de prosa com características diferentes, o que fez com que surgissem divisões de outros gêneros literários dentro do estilo narrativo. O romance, que antigamente era muito lido, a novela, que primeiramente eram nos folhetins, nas bancas de jornais, e hoje em dia a gente vê na nossa TV, em diversos canais, principalmente na Rede Globo, o conto, a crônica, a fábula, esta que geralmente com cunho moral. A gente pensa que as fábulas sempre foram feitas para crianças, mas não são apenas feitas para crianças, porque, na verdade, aquela concepção moral é muito interessante para o universo infantil, porque ele ainda está numa preparação de construção do seu caráter, de sua identidade. Mas a fábula ela é representativa para qualquer ser humano, independentemente de sua idade, até porque ela sempre busca julgos morais. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social que dá lá com cursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar o nosso canal, né?
participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Porém, praticamente todas as obras narrativas possuem elementos estruturais e estilísticos em comum e devem responder a questionamentos como quem, que, quando, onde, por quê. Aí, nesse vejamos a seguir, é simplesmente a ideia de que o texto narrativo, hoje, ele é de fácil identificação porque ele vai apresentar um narrador, que pode ser personagem, participa da história, ou um narrador observador, que não participa da história. Personagem com foco em primeira pessoa, narrador com foco em terceira pessoa. E sempre jogando o candidato, aliás, o candidato não, né? O leitor para uma situação em que ele vai saber quando, onde, como e quem participou daquela história. E aí, dentro disso, pode ser até que ele utilize outras estruturas de modalização textual. Então, a gente pega aqui o texto narrativo, mas não necessariamente esse texto narrativo ele é 100% narrativo. Ele é predominantemente narrativo. Mas para contar essa história, ele vai ter que me situar no tempo e no espaço. Então, muitas vezes, e apresentar os personagens, ele usa o texto descritivo. E esse texto descritivo aqui nessa situação vai trabalhar em prol do texto narrativo. Agora, esse texto descritivo, ele pode ser objetivo ou subjetivo. Quando esse texto descritivo for objetivo, ele vai trabalhar fatores físicos. E quando for subjetivo, fatores psicológicos. O que é o texto objetivo? É se o cara é baixo, se o cara é alto, se o cara é magro, se o cara é gordo, se tem cabelo azul, olho castanho e por aí vai. Já o subjetivo psicológico é dizer que o cara é feliz, alegre, forte, introspectivo. E aí, cuidado, não confunda isso. O cara pode pegar um texto em que ele diga assim, diga qual é a tipologia textual predominante. Aí o cara começa a falar um monte de coisa, você acha que ele está contando uma história, mas na verdade ele está falando uma descrição subjetiva, dizendo que ele é forte, que ele luta aguerridamente por tudo aquilo que ele almeja. E nesse momento você pode até confundir, falar, pô, forte, então é físico. Não,
Em nenhum momento ele disse que era forte fisicamente, que era musculoso. Ele disse que ele era forte, aguerrido, que ele lutava por tudo aquilo que ele almejava. Então é uma descrição subjetiva. Então tem que tomar cuidado com essas pegadinhas. E esse texto ainda pode ter a dissertação embutida nele. Ou seja, pode ter o texto dissertativo. O que é o texto dissertativo? É quando expõe uma tese, uma opinião. O Machado de Assis, ele era rei nisso. Porque na hora que ele ia contar o desenrolar da história, estava ali no meio daquele clímax todo, ele aproveitava para mostrar de fato como era a sociedade. Então ele fazia digressões econômicas, políticas, sociais, mostrando, obviamente, o ponto de vista dele, enquanto narrador ali na história. Então você tem que entender que autor é uma coisa, narrador é outra. Eu tenho um autor, Machado de Assis. Eu tenho um livro Dom Casmurro. Quem é o narrador do livro Dom Casmurro? O próprio Dom Casmurro, que era o personagem Bento Santiago. Então, autor é uma coisa, narrador é outra. Dentro da história, o Machado de Assis colocava o ponto de vista do narrador, ok? Ué, mas o ponto de vista do narrador não é obrigatoriamente o ponto de vista do autor? Não sei, depende da intencionalidade discursiva dele, até porque o texto, depois de feito, adquire autonomia. Então, quem disse que o Machado pensa daquele jeito? Mas o personagem que ele criou pensa daquele jeito. Entenderam a pegada? Então, vamos lá. Agora, voltando aqui, vamos aprofundar um pouquinho mais o que é o termo lírico. O termo lírico vem do latim lírico e quer dizer lira, um instrumento musical grego. Durante o período da Antiguidade Média, os poemas eram cantados e divididos por métrica. É por isso que a função poética acaba aparecendo muito no gênero lírico, porque tinha uma preocupação com a forma. Afinal de contas, era um tipo de texto basicamente cantado. Hoje a gente declama, hoje tem um sarau de poesia em que se pegam poemas e são declamados, mas também tem a poesia musicada dentro dos próprios saraus de poesia. Então, antigamente, nada era só declamado, nada era só falado em relação ao gênero lírico, tudo era cantado. E o primeiro instrumento foi a tal da lira, que era um instrumento de cordas, sei lá, uma espécie de violãozinho. Agora aqui, a medida de um verso definida pelo número de sílabas poéticas. Essas são as métricas. 10 sílabas, 12 sílabas. Então, um verso com 10 sílabas é um verso decassílabo. Um verso com 12 sílabas é o tal do verso alexandrino. Então, isso é importante, de repente, saber. A combinação de palavras, aliterações e rima, por exemplo, foram cultivadas pelos poetas como forma de manter o ritmo musical. E você percebe isso em qualquer musiquinha, qualquer funk, qualquer samba. Há uma preocupação sempre com a rima, sempre com a métrica, sempre. Logo, essa é a origem da métrica e da musicalidade na poesia. A temática lírica geralmente envolve a emoção, o estado de alma, os pensamentos, os sentimentos do eu lírico e também os pontos de vista do autor e, portanto, é inteiramente subjetiva. E é por isso que eu te falo que a função emotiva da linguagem está ali presente, porque ele se preocupa apenas com o eu. É algo subjetivo. Não importa a coletividade, não importa o pensamento do outro. Esse gênero é geralmente expresso pela poesia. Contudo, não é toda a poesia que pertence ao gênero referido, já que dependerá dos elementos literários inseridos nela. Ok? Então vamos lá. E para finalizar aqui, a gente vai falar um pouquinho mais das formas líricas que nos são apresentadas. Quanto à forma,
da Idade Média aos dias de hoje, o estilo de poema que permaneceu com intensidade foi o soneto, como eu disse a vocês. Poesia rimada composta por 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, com métrica composta de versos decassílabos, 10 sílabas, e versos alexandrinos, 12 sílabas, quanto ao conteúdo predominantemente subjetivo. Destacam-se elegia, vem do grego e significa canto triste, poesia lírica que expressa sentimentos tristes ou morte. Um exemplo frequente é o Cântico do Calvário, de Fagundes Varela. Idílio e ecloga, né? Porra, é feio de falar, né? São poemas breves com temática pastoril. A ecogla, na maioria das vezes, apresenta diálogo. Então, se tem uma ideia pastoril, é sempre passar uma ideia boa, né? Um diálogo bom para tentar convencer de alguma coisa boa. É algo rápido. Heptálamo, na literatura grega, é um poema de homenagem aos noivos no momento do casamento. Logo, é uma exaltação às núpcias de alguém. É como hoje o padrinho de casamento faz para alguém, né? Eu sou padrinho, então vou fazer aqui um discurso rápido para esses noivos. Ode ou hino derivam do grego e significam canto. Ode é uma poesia que exalta algo e hino que glorifica a pátria. É por isso que tem o hino da bandeira, o hino nacional, vai ser sempre uma exaltação à pátria. E tem a sátira, muito interessante. Poesia que ridiculariza os defeitos humanos ou determinadas situações, principalmente políticas. Ok? E para finalizar aqui, a gente tem a palavra drama, né? O texto dramático. Vem do grego e significa ação. Logo, é um acontecimento ou situação com intensidade emocional, a qual pode ser representada. No sentido literário, falar de drama é falar de teatro. Este gênero começou com a encenação em cultos a divindades gregas. Então, tinha o Deus Sol. Aí tinha uma encenação para alegrar o Deus Sol. Tinha a deusa da sabedoria. Então tinha uma encenação para a deusa da sabedoria. A deusa do amor. Então tinha uma encenação para a deusa do amor. Tudo isso. E aí surgiram os mitos gregos. E também os mitos latinos e por aí vai. Então, principalmente no grego, toda aquela história de Cronos e dos deuses, tudo isso começou com essas brincadeirinhas de encenações. A princípio, os gregos abordavam apenas 2 tipos de peças teatrais, a tragédia e a comédia. Algumas peças são bastante conhecidas e lidas até hoje, por serem marcos da dramaturgia da época. Prometeu, acorrentado de Ésquilo, Édipo Rei e Electra de Sófocles, Medeia de Eurípides e Menandro de Antífanes. De todos eles, o Édipo Rei é, sem sombra de dúvidas, o mais conhecido, em que Édipo mata seu pai sem saber que era seu pai e casa com sua mãe sem saber que era sua mãe. Daí o tal do complexo de Édipo, que muita gente fala quando parece que o filho é agarrado demais à mãe, gosta de mamar demais, parece que é apaixonado pela mãe. Aí nego fala que é o complexo de Édipo, porque na história, Édipo mata o pai sem saber e casa com a mãe sem saber. Então casa com Jocasta e mata Laion, que era seu pai. Aí, continuando, nesse estilo literário, o narrador conta a história enquanto os atores encenam e dialogam através das personagens. Então é óbvio, tem uma fala, tem um narrador,
que é aquela voz que vai mostrando o que está acontecendo. Mas os personagens, eles estão o tempo todo em constante interação. É por isso que o texto dramático sempre é feito para ser encenado, ok? Então, galera, a ideia principal dos gêneros literários foi passada. A gente finaliza aqui a aula. Eu peço que você avalie, porque é de extrema importância. Não era algo que a gente precisava aprofundar muito, a não ser isso que a gente fez aqui. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Espero que você tenha calma e tranquilidade para resolver algo relacionado a esse ambiente da literatura que é pouco cobrado. Literatura é pouco cobrada em prova, mas você já tem meio que uma noção agora, já foi passada, já tem um bom material aí para dar uma revisada e vai dar tudo certo. Então é isso, ide em paz e que o Senhor sempre, sempre, sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Laki, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Laki, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022 tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponto a ponto do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. Nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao personal coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né? De 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova, dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do Personal Coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né? Que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal, aliás, a Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, em 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública, é característica de polícia, né? Polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar
entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor, cara, TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então, vem comigo. Vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então, vamos lá. Guarda Civil feminino, né? Terceira classe. Como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta. Depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante e comandante geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência, né? Então, você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade e risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente, né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal. Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo entregar na data da convocação do curso de formação. Então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23. Tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino, está em dia com as obrigações militares, ok, né? Está kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive, uma investigação social. E, claro, possuir CNH, no mínimo, categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB. Né? B, nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para A, aí você vai ter aí para A, é para motos, né? Motos, então, esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, não apresentar tatuagem que. Por quê? Já é o alinhamento para incluir a Guarda Municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição. Tá? Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança. Né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição. Né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né, quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Faça inclusão, alusão à ideologia terrorista, extremismo contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E aí o que aconteceu? Os próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, né? Começaram a se questionar, e eles queriam ter tatuagem, e colocaram essas regras. Olha aí. Ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser o staff aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né? Então esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter, você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor, né?
Então, avaliação aí, classe inicial, nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí, o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para 2, que é a aptidão física. E aí? Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas. Né? Lembrando que o concurso é 2+2. O cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, isso aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser, tá? A sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases o candidato, do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. É o que aqui acontece. NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó. Então dá 400 dividido por 40. Então tá 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos o cara tem que acertar 20 questões, 20 de 40. Então tá certinho aí, é 50%. Então você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso, tá? Curso fantástico, tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui, olha aí, ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino, né? Lista especial, você tem a lista especial do, ó, as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas à prova objetiva, e as 35 primeiros mais habilitados da prova objetiva. Então, dá 40, né? Que 40, professor, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810. Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. É a primeira vez que eu vejo em edital isso aqui. Eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né?
Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação, você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí, por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, tá aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, término das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que ele dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana, matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144, o Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar, pode ter certeza disso. Bacana? Galera, então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui. Clique like.